Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel, para falar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você que nos assiste para deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no canal e também o seu comentário, que é muito importante. Fico feliz em saber que os espectadores aqui do Expresso cada vez mais têm se engajado nos comentários, tem comentado coisas, sugestões, e isso é muito importante aqui para o IB, né? O canal está próximo de bater 11 mil inscritos, e sua colaboração, a sua interação é muito importante. Te pedir também, se possível, escanear esse QR Code aqui do lado direito da tela, que você ajuda o IB a dar continuidade a esses e a outros trabalhos. Só apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, que vai encaminhar para um formulário e aí você preenche lá seus dados e tudo certinho. Dani, como de costume, mais uma semana muito tensa, né, em Israel, com muitas questões. Dessa vez a gente entra no assunto primeiro assunto aqui do programa de hoje, que Israel está indiretamente ligado, digamos assim, que está nesse tabuleiro de uma nova Guerra Fria mundial, né? O Conselho de Segurança das Nações Unidas não aprovou uma resolução proposta pelos Estados Unidos que pedia um cessar-fogo em Gaza. E aí tem um fato curioso que quem vetou essa resolução foi a Rússia e a China. Mas não eram os russos e os chineses que queriam cessar-fogo e os americanos não queriam, que pressionavam, em particular, os russos, né, com aquela ideia de sul global, né, o Brasil também entrava nesse jogo político, e agora a gente vê uma situação diferente, né? Os Estados Unidos propõem uma resolução de cessar-fogo em Gaza, e a Rússia e a China negam. O que aconteceu? Tinha alguma questão nessa resolução aí? Qual foi o obstáculo para esses dois países não aceitarem a resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é composto por 5 países, né? França, Rússia, É, China, Estados Unidos e Reino Unido. são os membros estão sempre, né, no Conselho de Segurança, que tem outros membros, acho que são temporários, e esses membros têm direito a veto, né? Foi exatamente o que aconteceu. Pois é, a sua pergunta é qual foi o obstáculo? O obstáculo, como a gente vê, não é o texto, né? Nunca é o texto em si de uma resolução. Né? O obstáculo é sempre a briga maior que acontece entre blocos. Né? Então, se os Estados Unidos sugerem sei lá, uma resolução dizendo que amanhã é o dia do Botafogo, a Rússia e a China vão dizer que não é amanhã, é depois de amanhã. Não interessa. Isso prova, isso mostra que não interessa exatamente o motivo, o que interessa é ser contra. Tá? Então, isso demonstra isso muito claramente. Desde o começo da guerra, quer dizer, desde quando a guerra começou a ficar um pouco mais forte, né, mais violenta, existe vários países, inclusive o Brasil, clamam, apelam por cessar-fogo imediato, e a gente vê gente com placas na rua, com coisas na rua, e marchando, e cessar fogo. E Israel diz, desde o começo, que a gente não pode cessar fogo agora, cessar fogo é o Hamas ganhar a guerra, porque o Hamas vai continuar existindo, a gente vê cada vez mais que continua existindo, teve até essa semana mais um problema entre Israel e o Hamas naquele hospital Shifa, né, na cidade de Gaza. Foi só Israel se retirar daquela região para o Hamas voltar para lá. Quer dizer, então o Hamas continua, se tiver um cessar-fogo. Então, a guerra, que tem o objetivo de depor o Hamas do poder, Israel perdeu a guerra, e Israel não quer isso, né? Isso é a alegação do Netanyahu para continuar, né, a guerra. É a alegação de muita gente, não é só do Netanyahu. E, por outro lado, você tem esse pedido de cessar-fogo imediato, e que para evitar que tenha algum tipo de crise humanitária, né? A gente vê civis palestinos com problemas, tendo dificuldade em receber
a ajuda humanitária, a assistência humanitária, que está entrando na faixa de Gaza já todo dia, mas que não, a distribuição internamente não tem muitos. A gente falou já muito sobre isso aqui, e a realidade é que há realmente uma crise humanitária na faixa de Gaza. Então, muita gente acha que o cessar-fogo é que vai acabar com a crise humanitária, e tem gente que diz que não é o cessar-fogo que vai acabar com a crise humanitária, e sim a continuidade do Hamas enquanto soberano na faixa de Gaza, digamos assim, controlando a faixa de Gaza. Mas, então, isso, na verdade, é o discurso de Israel, né? Não pode ser cessar-fogo, não vamos falar de cessar-fogo, e os Estados Unidos, como aliado de Israel, desde o começo, né? O presidente Biden e tudo, também evitavam falar da palavra cessar-fogo. A cessar-fogo não era dita pelos americanos, justamente encampando essa ideia de Israel que não dá para fazer cessar-fogo agora. Talvez esse cessar-fogo pudesse ser feito assim como foi feito em novembro, por alguns dias, para libertação de reféns. Né? Então, por isso que o cessar-fogo entrava um pouco nessa negociação, entrava muito, continua entrando na negociação para a libertação de reféns. A gente sabe que tem 134 reféns israelenses na faixa de Gaza, sendo que mais de 30 estão mortos já, mas você tem mais ou menos uns 100 reféns que estão vivos. Então, na verdade, uma das coisas que o Hamas quer, como né, em troca da libertação de alguns desses reféns, ou todos esses reféns, é que haja esse cessar-fogo. Então, nesse sentido, nesse contexto de um cessar-fogo, no sentido de que é realmente uma trégua e não o fim da guerra, mas seria uma trégua de algumas semanas, 6 semanas, na verdade, que é o que estava sendo dito, para que houvesse essa libertação de alguns reféns, não seriam nem todos, seriam 40 reféns só, enfim, e aí depois continuava a guerra, que essa é a ideia, né, de Israel, né? Continuava, na verdade, essa tentativa de desbancar, de tirar, né, de diminuir a importância, de pelo menos desmilitarizar o Hamas e retirá-lo do poder. Então, esse era o contexto desse chamado cessar-fogo, né? Só que enfim, para muita gente, cessar-fogo tinha que ser o fim da guerra. Então, acabou a guerra, Israel se retira, que, aliás, é o que o Hamas quer nessa negociação também, que Israel se retira. Então, não seria um cessar-fogo temporário, seria um cessar-fogo permanente, né? Que é o que Israel não quer. Só que, com o tempo, a gente tem falado bastante disso aqui também, há uma dissonância cada vez maior entre Estados Unidos e Israel, né? Com o Biden criticando abertamente Israel, Netanyahu principalmente, com Chuck Schumer, na semana passada, aquele senador democrata, judeu, criticando o Netanyahu, pedindo novas eleições em Israel. Quer dizer, então, está cada vez mais havendo um embate entre Estados Unidos e Israel, que são aliados, nessa questão da guerra. E esse embate, a gente sabe que ele, na verdade, tem motivações internas na política de cada país, né? Os americanos, o Partido Democrata agora quer mostrar uma certa dureza em relação a Israel para não perder eleitores mais à esquerda do Partido Democrata, e dentro de Israel, Netanyahu também não quer abrir mão de certas coisas que ele tem dito, como não vai ter cessar-fogo e tal, e tudo. Vou entrar, fazer uma ação militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza, porque é lá que estão os líderes do Hamas nesse momento, porque se ele não fizer isso, ele vai perder também os eleitores dele, mais a direita, né, do partido dele, Likud, ou então do Likud como um todo. Então, você vê aí também questões internas desse embate entre Estados Unidos e Israel. Só que esse embate está ficando cada vez mais acirrado, a ponto de os Estados Unidos sugerirem essa resolução, né, no Conselho de Segurança da ONU, hoje, dia 22 de março, sexta-feira, em que, pela primeira vez, os americanos, para pressionar Israel, seu próprio aliado, disseram: queremos e vamos exigir um cessar-fogo. É claro que sempre um pouco nesse contexto de que seria um cessar-fogo temporário, também no contexto da evolução dos reféns israelenses, e também num contexto de retirar civis palestinos do sul da faixa de Gaza, com o temor de que Israel vá fazer uma ação militar israelense em Rafah. Inclusive, a resolução dizia que é preciso tirar que se Israel for fazer algum tipo de operação em Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde nesse momento está 1,5 milhão de palestinos,
eu já ouvi 1,2 milhão, 1,5 milhão, não sei exatamente, que Israel deveria, com certeza, retirar esses, deslocar, né, os civis de lá para que não houvesse mortes de civis nessa operação em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Quer dizer, então, a resolução ela incluía tudo isso, cessar-fogo temporário, no contexto de entrada mais de assistência humanitária, no contexto de deslocamento de populacional, se houver uma operação em Rafah, de devolução de reféns. Não digo troca, não, porque a gente não pode dizer que libertação, porque em troca também desses reféns haveria libertação de presos palestinos. Mas não é exatamente troca, porque os presos palestinos não são reféns, são presos em prisões depois de terem sido julgados e condenados. Quer dizer, não é uma coisa preso em cadeia, outra coisa é refém em cativeiro, né? Então, a gente falar em troca é meio esquisito, porque a gente está meio que como se estivesse, né, equalizando as duas coisas, e que não, obviamente não é. Então, os Estados Unidos, para sugerir essa resolução, já foi um passo muito além do que os Estados Unidos fizeram desde o começo dessa guerra, que é sugerir um cessar-fogo que Israel não quer. Então, já era um embate e uma pressão contra Israel. Só que, obviamente, se foram os Estados Unidos que sugeriram isso, a Rússia e a China iriam votar contra. Porque, como eu falei, se os Estados Unidos tivessem falado dia 23 de março é o dia do Botafogo, a Rússia e a China iam dizer que não. Por quê? Porque, novamente, é aquilo que você falou no começo, Israel no tabuleiro da nova Guerra Fria Mundial. O que importa é quem sugere a resolução, e não o que é a resolução. Se alguém que eu sou contra sugere uma resolução, eu vou votar contra, independentemente se a resolução as flores são lindas, tá? Então, é o que está acontecendo. Essa guerra Israel virou, na verdade, um peão no tabuleiro de inimigos, né? China e Rússia, que só querem mudar o status do Oriente Médio, mudar geopoliticamente o Oriente Médio para que eles tenham mais influência no Oriente Médio, e para isso, enfraquecer Israel para eles está ótimo, né? Mesmo que seja fortalecendo grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah, para eles está ótimo, desde que a influência deles aumente e a influência americana diminua. Porque existe uma guerra fria aí agora que é tripla, não é mais só Estados Unidos e Rússia, agora Estados Unidos, Rússia e China, que estão fortalecendo, querendo fortalecer o Hamas, não é só os palestinos, não, também os palestinos, mas grupos jihadistas, porque isso vai em favor dos seus interesses, que é enfraquecer Israel e enfraquecer os Estados Unidos. Né? As armas, né, Dani, que o Hamas, o Hezbollah e outros grupos aí do eixo de resistência utilizam, né, o próprio os Houthis, né, no Iêmen, têm origem russa, né? Então, Sim. isso prova que não é uma preocupação com civis em Gaza, ou até mesmo com a situação em Israel, que é um jogo político ali de quem aprova primeiro, né? Exatamente, eu não podia ter dito melhor, eu inclusive não falei isso. E eu concordo plenamente com você. Não tem aí preocupação com civis em Gaza, né? Preocupação com civis palestinos ou civis israelenses, não interessa. Tudo é uma questão geopolítica de jogo nessa nova Guerra Fria. Tá? A China está cada vez mais envolvida no Oriente Médio, cada vez querendo se envolver mais no Oriente Médio, e a visão da China e da Rússia é tudo que for favorável aos Estados Unidos, estamos contra. Tá? Então, se os Estados Unidos são a favor de Israel, democracia no Oriente Médio, não sei o quê, então somos contra. Tá? Por muito tempo, Israel conseguiu fazer um jogo duplo com os Estados Unidos e Rússia, porque a Rússia estava envolvida, né? Ficou muito envolvida na guerra civil na Síria, né? E a Rússia estava meio que fazendo um jogo duplo também com Israel e com os sírios, com Bashar Assad, e Israel estava aproveitando, né, o fato de que a Rússia estava tendo muita influência na Síria para conseguir, através dos russos, que a Síria, que a guerra civil da Síria não chegasse a Israel, ou através dos russos, que Israel conseguisse, enfim, atacar comboios com armas iranianas em direção ao Hezbollah no Líbano. Então, Israel, por algum tempo, fez um jogo duplo aí de ter bom relacionamento tanto com os Estados Unidos quanto com Israel. Quem não lembra, 2 anos atrás, quando começou a guerra, os russos invadiram a Ucrânia, que Israel demorou para tomar lado,
porque Israel estava amigo naquela época dos Estados Unidos e da Rússia. Israel precisava da Rússia por toda essa questão do Hezbollah e Irã em solo sírio, né? Então, quem diria, né, que Israel, nesse momento, agora, então, novamente para os russos virou inimigo, né? Quer dizer, os russos estavam usando Israel também. Quer dizer, existia aí toda uma questão geopolítica até a guerra na Ucrânia que mudou. E a gente vê isso diante dos nossos olhos. A geopolítica toda do Oriente Médio mudou com a guerra da Ucrânia, com a invasão russa na Ucrânia. E Israel está sofrendo agora a rebarba disso, né? No momento em que houve essa guerra, essa invasão dos russos na Ucrânia, essa nova Guerra Fria começou. Foi daí que começou essa nova Guerra Fria, né? E Israel teve que tomar sua posição em favor da Ucrânia e a posição mais americana. E com isso comprou novamente, né, o seu lado, num dos lados da Guerra Fria, e os russos estão claramente se vingando de Israel nesse momento, né? Vetando, recebendo o Hamas em Moscou. O Putin está cada vez mais claramente em favor do Hamas, e a China vem também de rebarba. Quer dizer, então, tem toda uma questão geopolítica que a gente tem que entender, que não é só, coitado dos civis palestinos, não. Tem todo um jogo aí de xadrez geopolítico que Israel fica no meio. Aliás, Israel é sempre no meio desses jogos, porque quando se trata de Oriente Médio, porque Israel é visto como o grande aliado americano dos Estados Unidos no Oriente Médio, o que não era desde o começo, o que não é historicamente verdade, tá? Talvez nos últimos anos, nas últimas décadas, é verdade. Mas não foi desde o começo. Israel não foi criado para ser um peão americano no Oriente Médio, mas aos poucos isso foi visto dessa forma, e durante toda a Guerra Fria, ou pelo menos a partir da década de 60, Israel virou uma espécie de peão americano, talvez, ou, sei lá, porto avançado americano no Oriente Médio, no contexto da Guerra Fria. Então, a gente está vendo isso acontecer novamente, né? E, para terminar esse assunto, eu queria falar também de uma coisa que também entra nessa questão de jogo geopolítico, tá? E de como Israel acaba sendo usado novamente, com um peão num xadrez geopolítico que Israel não tem nada, e que, na verdade, às vezes não tem nada a ver com a questão em si, e sim com vou ser inimigo do meu inimigo, né? Essa semana a gente teve a visita em Israel de 2 governadores brasileiros, que foi o Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e o Ronaldo Caiado, de Goiás. Os 2 visitaram Israel, passaram 5 dias em Israel, foram recebidos pelo presidente, foram visitar os kibbutzim, que foram atacados pelo Hamas no sul de Israel, fizeram houve um evento para brasileiros na cidade de Iraná, onde tem muitos brasileiros. Tinha mais de 400 pessoas, fecharam até, tinha muita gente esperando lá fora que não conseguiu entrar, e foram ovacionados, foram aplaudidos por esses brasileiros que participaram. Lembrando, Israel tem mais ou menos 15 mil brasileiros, 400 estavam lá aplaudindo. A gente não sabe o que os outros 14.600 pensam, não achem que todos os brasileiros em Israel vão aplaudir o Ronaldo Caiado e o Tarcísio de Freitas. Fato, 14.600 não foram, tá? Mais 400 foram aplaudir. E eu sei, conheço algumas das pessoas que estavam lá emocionados com o apoio de algum brasileiro a Israel, independentemente de quem fosse, né? Emocionados, principalmente depois do que o presidente Lula falou, e das falas, né, do Itamaraty, viagem do Mauro Vieira, agora todo o Oriente Médio, menos Israel, condenações a Israel à torta à direita pelo Itamaraty, falas do presidente Lula. Muitos brasileiros aqui não entendem de política brasileira nesse momento. Eles estão longe, mas o que eles querem é algum tipo de solidariedade com a dor que Israel também está passando. Então, no momento em que há pessoas, há autoridades dispostas a vir a Israel e a ver o que aconteceu aqui, e a dizer
entendemos a dor de vocês, os brasileiros que estão aqui, muitos brasileiros que estão aqui, ficam felizes com isso, tá? Agora, a gente não pode esquecer que existe também uma política interna brasileira. Você sabe, a gente sabe quem é Ronaldo Caiado e quem é Tarcísio de Freitas no tabuleiro político brasileiro. E qual é a posição deles enquanto membros, enquanto parte do tabuleiro de xadrez brasileiro, e a posição contrária, digamos, que seria, de repente, né, o governo nesse momento, Lula, PT, etc. Então, novamente, Israel acaba entrando aí como parte de uma disputa política entre esquerda e direita no Brasil, e tudo que os brasileiros aqui gostariam é que eles não fossem vistos como favor ou contra da esquerda ou da direita no Brasil, e sim como um país que foi atacado no dia 7 de outubro, que é atacado mundialmente desde antes também por elementos mundiais que não querem a existência do próprio país. Então, independentemente da posição né, do presidente brasileiro para cá ou para lá, na geopolítica, na política interna do Brasil, os israelenses querem algum tipo de... Né, brasileiros israelenses, né, que vivem aqui querem ouvir solidariedade de seus conterrâneos pelo que eles estão sofrendo, independentemente do que está acontecendo. E não é que eles exijam que não haja solidariedade também com palestinos. Ninguém exige isso, tá? Mas você só demonstrar solidariedade com um lado e demonizar o outro, eles também não querem. Então, mas a gente sabe que o Caiado e o Tarcísio vieram aqui num contexto de política brasileira. E, novamente, usando Israel como uma espécie de símbolo. Né? A gente sempre falou aqui das bandeiras israelenses nas marchas bolsonaristas, de como um símbolo de uma Israel imaginária. Uma instrumentalização, né, Dani? Instrumentalização de simbologia, entendeu? Então, entra nesse contexto aqui. Então, para fechar esse tema do uso de Israel como peão geopolítico em guerras internas, ou geopolíticas mundiais ou internas de um país, é engraçado que a gente não vê o Sudão sendo instrumentalizado por ninguém, a gente não vê o Nepal sendo instrumentalizado por ninguém, a gente não... Só Israel que acaba sendo um instrumento daqui e dali, do peão, é contra ou a favor. Israel entra no bingo da esquerda. Bingo da esquerda, ser contra Israel, check, entendeu? E o bingo da direita, ser a favor de Israel, o que é um absurdo, porque é um país. É um país, não é um jogo de futebol, não é um time de futebol você torcer contra ou a favor. Tem pessoas aqui. A gente está falando aqui de vidas humanas palestinas e vidas humanas israelenses. Você ser a favor ou ser contra, não cabe aqui, a gente não está num jogo de futebol. Não é jogo de soma zero. Então, só para terminar, essa visita do Caiado e do Tarcísio foi muito comentada dentro da comunidade brasileira aqui, dos brasileiros que vivem aqui, né? Mas, só para terminar, zero de impacto na imprensa israelense. Nenhum israelense escreveu sobre isso, não saiu em nenhum jornal, não saiu em nenhuma televisão, um assunto completamente da comunidade, para as pessoas da comunidade. Realmente eles se encontraram com autoridades, mas esses encontros não saíram em jornais, ou se saíram, foram muito pequenininhos. O impacto da visita deles em Israel, internamente, foi zero. E é muito louco, né, Dani, que você fala dessa instrumentalização, assim, a gente observar que Israel hoje é visto como esse lugar da direita e instrumentaliza e faz esse jogo, mas, como você falou, Israel já teve outra perspectiva, né, de ser um país comunista, de esquerda, inclusive secular, e era instrumentalizado e usado por esse lado, né, e não ser respeitado como um país que, enfim, pode ter um governo que tem uma linha econômica X e outra hora uma linha econômica Y, mas que tem uma diversidade, tem uma subjetividade, como qualquer país, como qualquer nação, que merece ser respeitado e ser acolhido, né? Independente de qualquer coisa, sem estar nesse peão aqui, que eu uso aqui para ter reflexos, né? Sejam positivos, sejam negativos, dentro
de outro contexto e, enfim, nessa situação aí que você trouxe no começo da resolução da ONU, né, que pouco diz de fato sobre Gaza ou sobre os cidadãos israelenses, mas é muito do interesse que o meu país, né, que o meu bloco econômico, político tem com o outro, né, e é muito triste, né, ver que as vidas humanas, independente do lado ali, tem valor ou importa de fato. Como você disse, né, ninguém fala do Sudão, ninguém fala do Níger, sabe, do Afeganistão, do Paquistão, não, é Israel que tem essa especificidade e não tem como a gente não olhar, né, traços e retóricas ali, inclusive de antissemitismo e da excepcionalidade, né, que Israel, que o judeu tem em tudo que faz, né? Perfeitamente dito. E entrando no segundo assunto, um pouco diferente aí do que a gente tem tratado nos últimos episódios, né? Mas também sem sair um pouco da situação, é que Israel é classificado como o quinto país mais feliz do mundo. E como pode ser que, apesar da guerra em Gaza e do massacre em 7 de outubro, né, que a gente tem relatado aqui diariamente as consequências e as novas informações que vem chegando, Israel é um dos países mais felizes do mundo, segundo o relatório mundial da felicidade de 2024, divulgado na última quarta-feira. Dani, como é que é possível explicar isso? Eu vi o relatório, assim, bateu, na hora que eu vi Israel lá, falei, meu, de tanta crise, tanto caos aí, Israel está em quinto colocado nesse ranking. Pois é, vou te pedir para você botar o ranking aí dos 30 primeiros, para a gente ver os países que estão, né, nesse ranking, para a gente ter uma ideia. Então, você vê aqui, em primeiro lugar, Finlândia, Dinamarca, né, a gente vê países escandinavos aí, como sempre nas primeiras posições, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suécia, Israel em quinto, depois continua com Holanda, né, Países Baixos, Noruega, Luxemburgo, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Costa Rica, interessante, Costa Rica em número 12. Os Estados Unidos só lá pelo 20, eu acho, e o Brasil está em 44, são 142 países que participam. E a gente se pergunta, né, como pode ser isso, que Israel está no meio desses países. Ano passado, que Israel estava no número 4, caiu esse ano para o número 5. Como pode um país eternamente odiado por seus vizinhos, sempre tendo que, né, lutar por sua existência, nesse momento lutar por sua existência também nas redes sociais, em países, né, que teoricamente eram seus aliados até pouco tempo atrás, lutar contra o antissemitismo internacional também. Como pode acontecer uma coisa dessas? Todo mundo aqui vai para o exército por 3 anos, com 18 anos de idade, gente que morreu agora, mais de 800 soldados morreram, teve o massacre de 7 de outubro, né, o isolamento mundial. Como pode ser uma coisa dessa? E aí, eu estava lendo sobre várias explicações para isso, né? Até porque alguns israelenses até falam como nós estamos aí em quinto lugar, como pode ser isso? E aí tem várias explicações. E algumas psicólogos ou especialistas, eles dão alguns motivos. Então, um dos motivos que eles dizem é uma espécie de conexão com algum tipo de ideal ou conexão com algum tipo de sentido de vida. Eu acho que isso os israelenses realmente têm, que é a sensação de que estamos aqui, lutamos muito para estar aqui. Esse país é um milagre nesse sentido, como pode, né, depois de tudo que aconteceu com o povo judeu por 2000 anos e o Holocausto, tudo, a gente está aqui. Isso dá sentido à vida para as pessoas. E eu acho que a gente sabe também, eu acho que psicologicamente, enquanto ser humano, né, a gente uma vida sem sentido, né, sem você sentir que você tem algum objetivo, né, você sentir que você tem algum propósito, né? Você pode entrar num processo aí de depressão e o propósito faz você, de repente, voltar, né, dar a volta por cima. Então, eu acho que uma das coisas que explica isso é justamente existe esse senso de propósito em Israel, senso de sentido na vida.
de que você faz parte de alguma coisa maior do que você. Tem uma coisa também de muito ideologia, não só ideologia política, né, mas uma religião entraria também nessa questão da ideologia, né? Quer dizer, você acreditar em alguma coisa, acreditar numa divindade, ou acreditar em algo que você concorde, que você acredite, que você queira lutar. Acho que os israelenses têm muito isso. E eu acho, assim, aí eu vou dar o meu pitaco, né? Enquanto eu não sou psicóloga, não sou especialista em sensação de felicidade em povos, tá? Mas o meu pitaco aqui é que eu acho que existe uma coisa de orgulho nacional também aqui, que que faz parte da israelidade, que é não mostrar fraqueza diante dos obstáculos. É aquela ideia de que nós estamos aqui, nós vamos lutar pelo nosso lugar. Eu acho que tem uma coisa de existencial também, né? Porque não falta gente que quer que Israel acabe enquanto entidade, que não tenha mais um país, Israel. Ninguém pede isso da Rússia quando invade a Ucrânia, mas Israel, sim, tem gente que sai na rua querendo que acabe Israel, país que existe há 76 anos. Então, eu acho que os israelenses têm muito dessa coisa de que eles querem acabar com a gente, então nós vamos mostrar que nós vamos sim conseguir, e nós vamos mostrar um orgulho nacional um pouco passivo, no sentido de que é um orgulho nacional de que vamos continuar a viver. Vamos continuar a viver e vamos continuar a ser felizes. A nossa felicidade vai ser uma felicidade que a gente vai lutar por ela. A gente quer lutar para ser feliz. Tá? Então, nesse sentido, acabamos se sentindo mais felizes, sentindo que esse milagre realmente dá a eles algum sentido. E, para terminar, eu quero falar um pouco também de Purim. A gente está no domingo, esse domingo vai ser o dia de Purim, o Purim, que é uma espécie de carnaval israelense. Não é bem carnaval, né? Porque a base, né, da existência da festa judaica é completamente diferente do carnaval brasileiro, mundial, né, cristão. A festa judaica de Purim é baseada no livro de Esther da Bíblia, né, que enfim, a velha história, né, do judaísmo, né? Querem nos matar, não conseguiram, vamos comer, né? Então é mais ou menos por aí, é sempre assim. Todas as festas querem nos matar, não conseguiram. Nesse caso, em vez de vamos comer e vamos dançar, e vamos nos fantasiar. Então, Purim, ele tem esse lado agridoce, que é o lado de que quase tentaram, né? Você leu o livro de Esther, é uma tentativa de genocídio do povo judeu na Pérsia, né? E que não deu certo. Então, tem esse lado, né, de que, poxa, novamente quiseram acabar com a gente, mas não houve, né, não conseguiram terminar com a gente. Então, a gente vai, na verdade, nos alegrar justamente porque a gente conseguiu sobreviver. E aí entra dentro dessa questão da alegria de ser o quinto lugar do mundo. Teve um massacre, tem guerra, mas não vão conseguir acabar com a nossa moral, não vão conseguir fazer com que nós fiquemos deprimidos e queremos nós mesmos acabar com o nosso país. A gente vai continuar e vai demonstrar força e vai demonstrar que a gente tem um propósito. Eu acho que, nesse sentido, quando se pergunta para algum israelense se ele é feliz, ele vai dizer que ele é. É muito interessante essa perspectiva, né, Dani? Porque quando a gente pensa, né, no conceito de felicidade, principalmente aqui no Brasil, né, um país com, enfim, com tantas questões, tanta desigualdade, uma parcela da população brasileira ainda tem dificuldade de acessar serviços básicos, né, essenciais para a sobrevivência. A gente tem outra perspectiva, né, que garante a felicidade para um cidadão. E é interessante essas análises, né, desse senso de fazer parte de algo, né, de ter um ideal ali que proporciona a felicidade de um país, de um povo, mesmo em um contexto tão delicado, tão complexo, de guerras, né, ao longo da história e de um atentado, o maior atentado terrorista, né, proporcional da história, digamos assim, em 7 de outubro, que é tão recente. Mesmo assim, ainda tem esse sentimento de solidariedade, de união e, enfim, está no top 10 aí, em quinto lugar, como um dos países Como é mais... importante esses sentimentos de solidariedade, união e propósito, como isso realmente influencia no seu sentimento realmente de felicidade. Quer dizer, não é só o fato de você
ter comida para comer ou ter bebida para beber, mas é também o que você sente dentro, né? O seu propósito, o seu sentimento de fazer parte de E o algo poder de maior. compra, né? Tipo, eu tenho um salário legal, vou poder comprar, ter acesso a bens. Não é só isso, né? Não é só isso. Não é só isso. Né? Então, eu acho que isso mostra como não é só isso. Como a sensação, talvez, né, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de um povo, de fazer parte de algo maior que você, isso influencia muito na sua felicidade. Muito legal, Dani. E entrando aqui no terceiro e último assunto da edição de hoje, do Expresso Israel, falar um pouco sobre o ministro de Educação de Israel, que acabou recuando e decidiu entregar o prêmio a um opositor de Benjamin Netanyahu. Em fevereiro, o ministro Yoav Kish avisou que este ano entregaria o prêmio Israel, a mais alta honraria civil de Israel, só para as categorias relacionadas ao heroísmo na guerra. Mas isso pegou muito mal, né, Dani? Repercutiu aí, enfim, o porquê, por que esse ministro decidiu recuar, qual que é a situação, o que levou ele a tomar essa posição. Eu queria falar sobre esse assunto já em alguns expressos atrás, porque isso foi em fevereiro, só que eu resolvi esperar até ter uma resolução, e essa semana teve a resolução que ele voltou atrás, até por causa de uma... porque o Supremo de Israel foi provocado em relação a isso também, através de uma ONG, e o Supremo estava esperando uma resposta do governo, e o ministro falou que ele decidiu voltar atrás em vez de responder ao Supremo. Entendeu? Então, mas o fato de o Supremo ter perguntado a ele por que você fez isso, já foi um motivo grande dele recuar, foi o motivo para ele recuar, né? Porque ele sabia que ele ia perder, o Supremo certamente não ia aceitar as suas alegações. Deixa eu explicar o que é o Prêmio Israel primeiro, e aí a gente vai para esse caso especificamente desse ano. O Prêmio Israel é uma espécie de prêmio Nobel interno, tá? É um prêmio concedido a israelenses que se destacaram em várias áreas durante o ano: ciências sociais, humanidades, ciências biológicas, ciências exatas, artes e contribuições especiais ao Estado de Israel e à sociedade israelense. Tá? E esse prêmio existe desde 1953, e eu estava escutando um podcast sobre isso, por que ele existe, e ele é entregue no dia da independência, tá? No Yom Ha'atzmaut, dia da independência, que é mais ou menos entre abril e maio, que vai ser daqui a pouquinho, aqui em Israel. Até então, até 53, Israel foi criado em 1948, então, por 5 anos, o dia da independência eram meio desfiles militares. Né? A gente está falando de guerra da década de 40, Israel passou por uma guerra de independência. Então, o dia da independência era sempre muito ligado a desfile militar, que nem tem ainda hoje na Rússia, que nem tem ainda hoje em vários lugares. E aí, em 53, um ministro acho que da Defesa, não sei se era ministro da Defesa, alguém ligado ao establishment militar, falou: não queremos que o dia da independência seja uma questão militar. Estamos aqui num país que está lutando, sim, para viver, mas que o dia da independência não é ligado só a essa questão militar, tem que ser ligado a todo o país, a muito mais do que isso. Né? O país ele é muito mais do que um exército. Né? Então, ele mesmo falou: não, vamos identificar, vamos fazer uma coisa diferente no dia da independência e não um desfile militar. E aí começou a ideia de que no dia da independência vai ter fogos de artifício, vai ter festas, vai ter... tem uma questão de aviões fazendo formações, né, aéreas, isso tem a mente da Força Aérea, mas a coisa principal no dia da independência se tornou a entrega do prêmio de Israel. Né? A entrega desse prêmio Nobel para justamente celebrar as pessoas que fizeram aquele ano, que contribuíram para Israel naquele ano. E tem também, durante o Dia da Independência, né, o Yom Ha'atzmaut, também tem a parte religiosa, que é a competição do Tanar, né, a Ridona Tanar, competição da Bíblia, com crianças, para ver quem sabe mais o que está escrito na Bíblia, tem não sei o que. Até bem divertidinho, crianças de Israel e de fora de Israel respondendo a perguntas e ver que criança... É como se fosse ter nos Estados Unidos aquele negócio de saber soletrar as letras, não tem? Como é que é o nome? Então, é competição de criança, mas aqui é sobre Bíblia. Dona acadêmica, eu acho que chama, né? Exatamente. Então, você tem aí uma coisa um pouco mais, né,
não religiosa, você tem também a parte religiosa, e são eventos bonitos em que o primeiro-ministro está lá, faz um discurso, entrega o prêmio, né? Então, isso tirou o Dia da Independência de uma questão totalmente somente militar para questões mais civis, né? Então, ele é entregue desde 1953, faça chuva, faça sol, chuva ou sol, em ano que tem paz, em ano que tem guerra, em ano que tem hiperinflação, nunca deixou de ser entregue, nunca deixou de ser entregue. E, de repente, esse ano, o ministro da Educação, que é um apoiador do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Yoav Kish, avisou que, ok, vão ser escolhidos quem vão ganhar o prêmio, mas eles não vão receber esse prêmio num evento no Dia da Independência. Vão receber no ano que vem, ou receber um prêmio em casa. Não vai ter um evento de entrega do prêmio, tá? Porque esse ano a gente vai ter só 2 prêmios. Heroísmo civil, ato de bravura e responsabilidade social. Todos os outros prêmios vão ser cancelados. E ficou todo mundo, mas espera aí, desde 1953 já teve muita guerra aqui. Quer dizer, tudo bem que Israel está passando por seu pior ano, é verdade, mas já teve muita guerra aqui e nunca foi deixou que nunca durante um dia da independência os israelenses não celebraram as pessoas que contribuíram durante o ano, né? Isso inclusive uma das bases de um país é você ter eventos que vão durante, né, que não são cancelados ad hoc porque aconteceu alguma coisa, mas que continuam, que tem uma constância. A constância é uma coisa muito importante num país, né? Você não ficar mudando a bandeira, não ficar mudando o hino, né? Tudo meio. Aí você não mudar, né, as leis, você continuar com símbolos e eventos e celebrações no Dia da Independência, como sempre, né? Aquela coisa de você ter uma base, uma constante, né, do país, de símbolos, de simbologias. Então, de repente, o cara avisou que não vai ter esse prêmio, não vai ter entrega do prêmio, e ficou todo mundo... Por quê? O que aconteceu? E ele começou a falar, não, porque a gente está no meio da guerra, então só pessoas relacionadas ao heroísmo da guerra merecem, vão receber o prêmio num evento especial no Dia da Independência. E aí começaram a ver quem que vai ganhar, quem foi escolhido esse ano para ganhar os prêmios. E aí chegaram no nome de um cara que iria ganhar por empreendedorismo, chamado Eyal Waldman, que é o cara que fundou o Mellanox, uma empresa importante, um empreendedor de alta tecnologia, que é muito importante. E esse Eyal Waldman, além de ser um grande empreendedor e empresário, ele também é uma das pessoas mais opositoras do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele é um dos caras que, durante o ano passado, financiou e ajudou e propagou, digamos assim, a questão das manifestações contra a reforma judicial que Netanyahu queria fazer. A gente viu durante 10 meses, todas as semanas, e às vezes mais do que uma vez por semana, manifestações em Israel, com centenas de milhares de israelenses saindo nas ruas e com cartazes e com não sei o que. Ele, o Eyal Waldman, foi um dos organizadores e um dos financiadores também dessas manifestações, tá? Que ajudou a amalgamar essas manifestações no povo israelense. Então, o que aconteceu? O ministro da Educação do partido Netanyahu não quer botar o Netanyahu para dar o prêmio para ele, é só isso. Quer dizer, não quer entregar para um opositor do Netanyahu, durante o Dia da Independência, que o Netanyahu esteja lá, faça um discurso na frente dele e dê para ele um prêmio. É só político. Não pode dar prêmio para quem é opositor do primeiro-ministro, né? O que é um absurdo, porque o cara é um grande empreendedor e ele não está ganhando prêmio por ser opositor, ele está ganhando prêmio por ser um grande empreendedor, independentemente de suas posições políticas. Mas, obviamente, para Netanyahu e seus minions, tudo é político, né? Então, é um absurdo. E aí, mais de 2.000 empresários e acadêmicos fizeram um abaixo-assinado, dizendo que é um absurdo que, primeiro, o prêmio seja cancelado esse ano, por causa disso, especificamente, apesar do Yoav Kish dizer que não foi por isso, tal, não sei o quê.
E eles provocaram a Suprema Corte, né? Entraram com um pedido na Suprema Corte para a Suprema Corte decidir se pode ou não pode fazer isso. Pode cancelar depois de 60 anos de prêmio, quase 70, mais de 70 anos de prêmio, 70, quase 70 anos de prêmio, você pode cancelar o prêmio por causa, né, sem explicar por que está cancelando e tal. E, novamente, a Suprema pediu ao ministro que explicasse, e o ministro, em vez de explicar para o Supremo, voltou atrás. Quer dizer, então não precisa mais da provocação, porque ele voltou atrás. E aí eu quero mostrar para vocês. Primeiro, eu quero, antes de mostrar, dizer que isso novamente demonstra a força da democracia israelense. Você tem um ministro que queria fazer uma coisa absolutamente deplorável, e diante do clamor público, porque houve um clamor público para que ele voltasse atrás, e de abaixo-assinados, de ONG, também da Suprema Corte agindo, voltou atrás. A gente não tem aqui uma ditadura, é uma democracia, e pessoas podem influenciar decisões dos ministros, né? Através de demonstrações, de ações no Supremo, e podem causar, né, impacto realmente diante de decisões do próprio governo, né? Então, eu quero mostrar, para terminar, um vídeo do Eyal Waldman, esse cara que vai ganhar o prêmio, no final das contas, de empreendedorismo. Netanyahu vai ter que engolir, entregar o prêmio para ele, a não ser que o Netanyahu invente que está passando mal naquele dia e viaje para o exterior, sei lá. Alguma coisa ele vai inventar para não entregar o prêmio para o Eyal Waldman, mas vai ser entregue ao vivo na cerimônia de sempre, tem ao vivo na cerimônia o dia passa ao vivo, né, na televisão. E ele esse Eyal Waldman, ele foi no Knesset, no parlamento israelense, demonstrar sua tristeza e a sua contrariedade pelo fato de que a cerimônia não seria transmitida, que ele não receberia o prêmio, antes dessa decisão do ministro de voltar atrás. Então, isso já faz umas 2 semanas, essa presença dele no Knesset, e ele falou durante 5 minutos, acho que 6 minutos, dizendo que eu acho que é um absurdo, que ele é um israelense orgulhoso e que, independentemente da posição dele, ele ficou muito orgulhoso de receber o prêmio. Ele não pediu para receber, mas ele foi escolhido, e ele quer receber porque Israel é o país dele, ele ama o país. E, no final, eu não falei até agora, mas agora eu quero dar esse detalhe, a filha dele, Daniele, e o namorado dela foram mortos no Festival Nova, no dia 7 de outubro. Então, não só ele merece, como empreendedor, receber esse prêmio por tudo que ele fez para Israel economicamente, né, no empreendedorismo, como ele sofreu da maneira pior possível no dia 7 de outubro. A filha dele e o namorado dela foram mortos no festival de música. E é essa parte que ele chora quando ele fala disso. Israel é meu país, eu quero ganhar o prêmio que eu fui escolhido porque Israel é meu país, eu amo meu país, e pela minha filha e o namorado dela, que era parte da minha família, que morreram. Por eles, quero receber esse prêmio, então eu queria que você botasse esse trecho. שלמענה נלחמתי בכל הגזרות. ואדמתה ספוגה. בדמה של בתי האהובה, דניאל, ובן הזוג שלה, נועם, מי שהיה לי כבן, של דודי, גיורא יואל לישינסקי, שנהרג ב-71 במסוק שחזר מפעילות לוחמה אלקטרונית במצרים. בשם חברים קרובים, טובי בנינו ובנותינו, בחללי מערכות ישראל שנהרגו במבצעים ופעילויות שונות, ובשם החטופים שעדיין מוחזקים ועוברים תופת כל שנייה בעזה, שחלקם קשורים אליי בדרכים שונות, ועל שחרורם צריכים להתרכז ולא על פרס ישראל. כולי תקווה שהוועדה תפתור את הנושא יחד. Ele fala que ele está falando já há 5 minutos e nessa hora ele quebra a voz dele, ele começa a chorar. E ele fala, ele nem consegue falar direito, ele fala em nome da minha filha, e do namorado dela, Noam, e de um amigo deles que também estava
outro evento que também foi assassinado naquele dia, e em nome também de todos os sequestrados, que alguns deles ele conhece pessoalmente, ele quer receber esse prêmio. Então, é muito, muito, muito emocionante, e, novamente, o clamor público e a ação pública, através de ONGs, através da justiça, através, né, das instituições que são fortes de Israel, fizeram com que um ministro voltasse atrás de uma decisão arbitrária e absurda e tivesse que, enfim, como se fala aqui em Israel, descer da árvore e voltar atrás em sua decisão. Que ele voltou atrás, né, Dani? Você comentou aí, além, enfim, do papel como empreendedor, enfim, infelizmente tem essa situação aí, né, de perder os filhos, a filha em 7 de outubro e o namorado da filha, provavelmente muito jovens, né, como outros tantos jovens que estavam no festival. A gente entrevistou aqui no podcast, inclusive está em vídeo no YouTube, o Rafael Zimmermann, que estava no festival e relatou, é um sobrevivente, né, que relatou, então, a gente solidariza, né, tenta se colocar no lugar, é uma pessoa que merece receber esse prêmio e, enfim, a gente vai seguir acompanhando aqui. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado, Dani, aqui por mais uma vez trazer as atualizações de Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no nosso canal no YouTube e o seu comentário, que é muito importante para a gente. Pedir também, se possível, escanear esse QR Code aqui do lado direito da tela para ajudar o IB a dar continuidade a esse e outro trabalho e a outros trabalhos. Dani, obrigado. Shabbat Shalom, Chag Sameach, né? Purim está aí no final de semana e até sexta-feira que vem. Obrigada a todo mundo que chegou até o fim e a gente vai estar aqui de novo na semana que vem. Tchau. Um abraço e tchau, tchau.